E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo divisão celular, meiose, aula 4. Ai, quase me cafundi aqui. Então, meus amores, no outro vídeo a gente viu a meiose 1, em que a gente viu que aconteceu uma intérfase, os cromossomos homólogos na prófase fizeram crossing over, ou permuta genética. E aí, na metáfase, os cromossomos homólogos ficaram um ali, um de cada... Os cromossomos homólogos ficaram um ao lado do outro, já com os quiasmas, que são os fragmentos trocados dos cromossomos homólogos, tá? Em duplinhas. No caso aqui está sendo representado duas duplas, né? Ou seja, uma célula com 4 cromossomos total. Só que se fosse um ser humano seriam 23 duplinhas, porque a gente tem 23 pares. Daí na anáfase 1 é a hora de dar tchau, os cromossomos homólogos se separam. Anotou isso? Cromossomos homólogos se separam. Esse meu cabelo tá tão ruim. E na telófase acontece a formação da carioteca, centríolos voltam para o lugar, nucleolo volta a aparecer, porém eu tenho duas células, cada uma com a metade do número de cromossomos, cada uma nesse caso com 2 cromossomos duplicados ainda em forma de X. Agora, meus amores, na meiose 2 vai ser igual a mitose. Se tu sabe mitose, tu sabe meiose 2. Porque é tudo igual. Se tu olhar as figuras da meiose 2 e da mitose, é tudo igual. É tudo igual. Então, tu já sabe. A única diferença é o 2 do lado. Porque vai ter, olha lá, ó. Tá dando pra ver, ó. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Lembra que foram formadas duas células aqui. Então, essas duas células vão entrar em meiose 2, tá? Não esqueçam. E aqui que está mostrando essas duas células, ó. O que vai acontecer? Aqui já tá mostrando na prófase, não tem intérfase entre elas, tá? Pelo amor de Deus. E aí, a carioteca já sumiu, o nucleolo já sumiu. É tudo igual, é só anotar o que tu anotou na mitose. Carioteca sumiu, nucleolo sumiu, centríolos vão migrando para o centro. É isso que acontece. E cromatina, ela tinha dado uma descondensada, voltou a virar cromossomo. Na metáfase 2, os centríolos já estão totalmente no centro, lançam suas fibras e os cromossomos ficam todos alinhados. Agora não fica um do ladinho do outro, fica um embaixo do outro, que nem na mitose. Ok? Máximo grau de condensação dos cromossomos também, máximo possibilidade de visualização. Na anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Ou seja, lembra que era um xizinho, porém era uma cópia, e aí acontece a separação, elas ficam separadas, vai metade para um lado, metade para o outro, que nem acontece na mitose, separação das cromátides irmãs. Lembrando que na telófase, até faltou o ar aqui, ó, vai voltar a aparecer a carioteca, centríolos vão ficar em qualquer lugar, nucleolo volta a aparecer e os cromossomos se descondensam e voltam a ser cromatina. Só que qual é o detalhe, gente? Lembra do crossing over, do mexe-mexe, bole-bole, do abraço de despedida que as pessoas tiveram umas com as outras? Lembra disso? Eu lembro. Eu lembro aquela separação, que a pessoa namoradinha levou o braço do outro. Então, aqui, meus amorezinhos, vai acontecer. Eu não disse que a função do crossing over, vou até aproximar. Eu não disse que a função do crossing over era gerar variabilidade genética? Disse, não é? Então, observa aqui, ó. Quando houve essa separação, teve os quiasmas, que é o pedacinho do outro, e quando formou as 4 células filhas, que é isso que acontece na meiose, olha só, nessa aqui eu tenho um cromossomo todo azul, um baita vermelho com um pedacinho azul. Aqui eu tenho um que é com 2 pedacinhos vermelhos e um pedaço azul. Esse aqui é todo vermelho. Esse aqui é todo azul com todo vermelho, azul com maior parte vermelho e os pedacinhos azuis. Ou seja, dessas 4, se tu for ver, nenhuma tem a mesma combinação genética. A gente vê pelas cores. Ou seja, cada uma delas tem um tipo de DNA
pois os cromossomos estão todos misturados. Por isso que um homem, quando está produzindo 4 espermatozoides de uma mesma célula, ele está possuindo 4 diferentes combinações genéticas. Tem um que tem bastante gene da mãe, tem um que tem bastante gene do pai, tem um que tem gene da mãe e do pai misturado. E por isso que os filhos podem sair um sem ser nada parecido com o outro. Irmãos, às vezes, que são paternos e maternos, são totalmente diferentes, porque os espermatozoides e óvulos da mãe, antes dos cromossomos se separarem, eles se misturam. Então, por isso que às vezes a gente vai puxar mais nosso pai, mais nossa mãe, porque eles estão falando só de 2. Agora, imagina 23 pares se cruzando, levando um pedaço de lá, um pedaço de cá, entendeu? Então, é a mesma coisa, você trocou uma perna com seu namorado, tá? Lá no verão. Depois você vai gerar um filhotinho, digamos assim. Você tá carregando aquele, pode sair um pedaço de perna. Quando você ter filho, pode sair parecido com aquela perna que você herdou lá naquela troca. Entendeu? Então é por isso que acontece o crossover, para aumentar a variabilidade genética. Quanto mais diferentes os genes, maior a possibilidade de sobrevivência de uma espécie. Aqui, meus amores, a gente volta, ó, a mostrar. Peraí, ó. Nessa imagem aqui, vou voltar a colocar aqui, ó. Tentar botar no ao vivo aqui. Aí, ó. Se tu olhar essa primeira imagem, tá mostrando a visão geral, ó. Meiose 1, meiose 2. Acontece uma intérfase, cromossomos homólogos ali na prófase 1 já duplicados fazem crossing over. Na metáfase 1 da meiose 1, os cromossomos homólogos estão irmãozinhos juntinhos ainda, tá? Na anáfase 1, as cromátides irmãs, desculpa, os cromossomos homólogos se separam, formam 2 células da telófase, aqui ó, na telófase 1. Essas 2 células vão já estar com a metade do número de cromossomos, né? 2 aqui, 2 aqui. Vão entrar em meiose 2, que vai supercondensar lá os cromossomos novamente, deixar os cromossomos todos alinhados aqui no centro, separação das cromátides irmãs na anáfase 2 e aqui 4 células filhas, todas com diferente conteúdo genético devido ao crossing over. Beleza, meus amores, o que a gente vai, para encerrar e ver tudo que tem nesse slide? Aqui eu coloquei para vocês, ó, a espermatogênese. O que é espermatogênese? É a meiose que os homens realizam. Porque se produção de espermatozoides acontece pela meiose, a espermatogênese é o processo de produção de espermatozoide, nada mais é do que meiose. E tá mostrando como acontece aqui, ó. Lá os meninos, quando começam a preparação para a puberdade, tá? E entram na puberdade, o que eles vão fazer? Né? Até um pouquinho antes da puberdade isso começa a acontecer. Até ali, ó. Eles têm células 2N, que se chamam espermatogônias, e elas sofrem intérfase, crescem, aí já tem outro nome, elas se transformam em espermatócito primário, mas nada mais é do que uma intérfase. Aí elas se dividem pela primeira vez, meiose 1, e formam 2 células com metade dos cromossomos, N, 23. Aí elas se chamam espermatócito secundário. Aí sofre meiose 2 para ter mais espermatozoides. E aí eu formo 4 células N, que se chamam espermátides. Aí sofre um processo de espermiogênese, que é essas células receberem flagelo, acrossomo, que é a cabecinha, a peça intermediária, que é a maturação. Eu vou pedir essas etapas? Não vou pedir essas etapas para vocês. Multiplicação, crescimento, maturação, nome das células, mas é só para vocês enxergarem como que isso acontece nos testículos. Intérfase aqui quando cresce, meiose 1 quando divide e meiose 2 quando dá uma aumentada nesse número de células. E no óvulo, Ana Lia, porque a mulher não produz milhões de óvulos. Não produz de fato. O processo de ovogênese ou ovulogênese acontece nos ovários, e quando o bebezinho, o feminino, a mulherzinha pequenininha, está sendo formada dentro da barriga da sua mãe, ela já começa esse processo de produção dos seus óvulos. Então isso é uma coisa muito interessante. Desculpa, nós mulheres, se você é uma mulher que está assistindo este vídeo, nós começamos a produzir os óvulos que a gente vai liberar pela vida toda ainda na barriga da nossa mãe.
Então, é como se dentro da nossa mãe tivesse nós e metade da nossa futura filha. Já pensou nisso? E quando a gente nasce, eu posso ter uma criancinha de recém-nascida, menininha, ela já tem dentro dos ováriozinhos os óvulos todos sendo formados, porém congelados. E quando ela entra na puberdade, esses óvulos, uma vez por mês, um desses óvulos completa o ciclo e acaba amadurecendo. Olha que interessante. Então, o que está mostrando aqui? Ó, a mesma coisa. Primeiro, tem as células germinativas que eles chamam, aí essas células, uma dessas células cresce bastante e forma o ovócito 1, ou seja, nesse crescimento está acontecendo o quê? Intérfase. Aí acontece a meiose 1, então nós mulheres, a gente nasce todas já com essas células prontas, tá? E uma vez por mês, uma dessas acaba a divisão, quando a gente não tá tomando anticoncepcional nem nada, no ciclo menstrual normal, a nossa ovulação é isso. E uma dessas células se divide formando NN. Qual é o detalhe? O espermatozoide precisa de número, o óvulo, gente, precisa de tamanho. Então forma duas células N. Uma ela degenera, mas manda todo o seu conteúdo celular para que sobrevive. Aí ela fica uma célula grandona N. Depois ela vai se dividir de novo. Todas as outras vão se degenerar e só a que uma só vai sobreviver com o material celular de todas essas aqui, porém haploide. Outro detalhe interessante, mas que é só por curiosidade, não vai cair na tua prova também agora, mais pra frente que a gente vê. Ai, guri, me cansei de falar. Outra coisa importante, interessante, que o espermatozoide, ele fecunda, ele entra, na verdade, não no óvulo, sabia? Ele entra lá quando é o ovócito 2, naquela etapa. E só quando o espermatozoide entra é que acontece a meiose 2 e dá mais uma divididinha antes de juntar os dois núcleos. Então, na verdade, eu podia até dizer que o gameta feminino se chama ovócito 2. Mas aqui no primeiro ano, a gente diz que é óvulo e a gente trata de maneira genérica desse jeito, beleza? Mas só para tu entender que a meiose, ela tá acontecendo no homem e na mulher um pouquinho diferente. No homem começa a partir da puberdade, produz quantidade de célula. Na mulher começa a acontecer esses processos quando ela tá sendo formada dentro da barriguinha da mãe, quando os ováriozinhos dela são formados, e ela carrega todo o tempo esses óvulos até ser eliminados, ele em fase de desenvolvimento, ok? Que o espermatozoide acaba chegando no ovócito 2 e não no óvulo, e só quando o espermatozoide entra que acontece o último processo ali para se transformar em óvulo. Beleza, meu amorzinho? Então, se tu nunca foi, porque todos nós somos do primeiro ano, somos novinhos, né? Toda menina que nunca foi fecundada, nunca engravidou, nunca ainda produziu um óvulo. Só se o espermatozoide entra que a gente produz de fato o que a gente conhece como óvulo. Mas é o ovócito 2, a célula sexual, digamos assim. Beleza, meu amorzinho? Acabamos essa semana, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estamos no Zoom para todas as dúvidas. Falar de novo, até que isso fique muito claro como água aí pra ti. Beijos, te amo!